Olá, algumas trajetórias de alguns profissionais têm tão relação com a gente no cotidiano, no dia a dia, que funciona como se você precisasse de um consultório, de alguns aconselhamentos, de forma permanente. A gente poderia citar uma série deles aqui, mas para não interromper a nossa estrutura do Câmara Livre, a gente vai apresentando o nosso convidado e a partir dele você é convidado, como todas as terças-feiras às 19 horas e depois nos horários da nossa programação no canal 10 da NET, no 60.3 UHF, digital em sinal aberto, aí conhecendo a partir dessas trajetórias as experiências de vida que podem ajudar você em casa a entender um pouco melhor o seu mundo e também a dividir essas informações com o seu próprio ambiente. O nosso convidado de hoje, do Câmara Livre, tem uma trajetória ligada a essas estruturas de relações de vida e de formação de conhecimento e de transferência de informação no seu próprio dia a dia. Ele nasceu em Bauru, estudou no Colégio Moraes Pacheco, aqui na cidade, e tem uma trajetória ligada à formação de eletrônica e depois derivou para a sua maior experiência que a gente vai tentar tirar aqui no Câmara Livre. Reinaldo César Caffeo. Uma pergunta inicial do programa. Tem um sobrenome aqui, por uma questão de tradição dos cartórios no Brasil, em muitas das famílias, que não está inscrito no seu nome. Qual é e de quem? Na verdade, tem aí a minha mãe é Crepaldi, né? E filha de italiano, e no fim nós somos 3 irmãos, somente o Marcos, que é do meio, que tem o Crepaldi. Eu não tenho o Reinaldo César Crepaldi Caffeo, né? E o Caffeo tem uma confusão enorme, que é cada um da família, dependendo como o cartorário lia e interpretava, um é com 2 F, outro é com U. O meu mesmo, se for lá na certidão de nascimento, é Caféu. Eu deveria me apresentar como Caféu. Eu imagino que o cartorário foi escrever café, né? Meu pai também ter dito, é Caffeo o nome dele. Ele escreveu café, botou acento, ele nem se importou com isso, e o que é pior, não corrigiu depois, né? Com as minhas filhas eu já fiz essa correção, então a gente assina Caffeo com O, mas eu não tenho o Crepaldi aí do meu avô, por parte de mãe, que veio efetivamente da Itália. Meu bisavô, que é Caffeo, que é italiano. Então eu sou bisneto por parte de pai de italianos e neto por parte de mãe. Para homenagear o que a gente chama de árvore genealógica aqui, onde se instalaram os pais, se aqui na cidade ou na região, e o que eles fizeram durante as suas atividades na formação da nova geração. Bom, meu avô, por parte de mãe, eles acabaram vindo da Itália, eles tinham uma possibilidade de ir para a Argentina e foram convencidos a ficar na região. Então eles se instalaram na região ali de Mineiros do Tietê. Foi onde a minha mãe nasceu. Meu pai nasceu na Bica de Pedra, aquela antiga Itapuí hoje, chamada de Bica de Pedra, tanto que tem os irmãos dos meus avós, do meu avô, naquela região. Então, e os dois se conheceram em Pederneiras. O meu irmão mais velho é natural de Pederneiras. Depois, meu pai acabou entrando como funcionário da ferrovia, da FEPASA, ele era escriturário da FEPASA, e acabou vindo para Bauru. Foi quando nasceu o Marcos, que é o irmão do meio, não, o Paulo já tinha nascido em Pederneiras, depois eu que sou o mais novo. E o meu pai, além da atividade que ele tinha como ferroviário, ele sempre foi um empreendedor. Eles tinham uma lojinha na minha casa mesmo, eu me lembro muito pouco, porque era muito pequeno, e um comércio que ia muito bem. Houve um problema com um determinado funcionário, alguns desfalques, e eles tiveram que recomeçar. Meu pai acabou comprando um bar e tocando ali, mas na paralela eles começaram a vender confecções. Eles iam até Campinas, São Paulo, principalmente Campinas. Eu me lembro indo na estação ferroviária esperar meu pai chegar, porque sempre vinha com um chocolatinho, um brindinho. Então eles faziam compras lá em Campinas e vendiam como ambulantes mesmo. E aí optaram por montar uma banca de venda de roupa mesmo na feira. Então eles acordavam pela manhã e eu ali já ia acompanhando, né? Eu fui criado um pouco na caixa de onde botava uma confecção ou outra. Quando sobrava um produto, eu já tinha uns 14, 15 anos, eu pegava a ponta de estoque e ficava vendendo na época do bar. Eu sempre quis ter um pouco meu dinheiro, eu engraxava sapato ali de quem ficava ali. Fui tentar vender sorvete, até que um sujeito roubou tudo de mim na rua, era molequinho, né? Mas com 14 anos, com 13 anos eu comecei a trabalhar efetivamente. Trabalhava meio período como office boy e com 14 anos eu tive meu primeiro registro profissional,
também como office boy, numa empresa de material de escritório, que é do pai do Adriano Fabre. O Adriano Fabre é meu primo, né? Ele é Fabre, mas a mãe dele é Cafeu, a mãe dele ele é economista também, a mãe dele é irmã do meu pai. E o pai dele tinha uma empresa de material de escritório. E foi quando ele me convidou para trabalhar, fiquei durante 7 anos. Foi ali que eu tive o acompanhamento meu na escola técnica, né? E que entrei na faculdade. Assim que eu acabei entrando na faculdade, óbvio que a empresa ficou pequena para abrigar, a gente tem uma certa ambição, e eu acabei indo trabalhar como estagiário numa indústria, fui contratado, cheguei até gerente financeiro nessa indústria. Na paralela, eu acabei também me formando em economia e convidado pela IT para ministrar aula lá. O CTI de eletrônica, que era a força da circunstância da oportunidade que tinha para o menino jovem na época, ou foi outra questão? Na verdade, Nelson, na época havia sempre um viés de você fazer uma escola profissionalizante, diferentemente, agora que o país está voltando a pensar nisso, Sim. mas era muito comum, ou você fazia o normal antigo, né, ou você fazia o colegial pensando num cursinho para entrar na universidade, ou você já se profissionalizava. E como eu sempre tive uma preferência, uma facilidade com a matemática, o curso de eletrônica se apresentou muito forte, porque ele tinha muita estatística, método quantitativo, etc. A ideia, quando eu fui fazer o técnico em eletrônica, era trilhar o caminho da engenharia eletrônica. Mas aí teria que sair de Bauru. E quando você começa a trabalhar muito cedo, tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A desvantagem é que você, para estudo, você chega numa fase que você já está bem profissionalmente. Eu, com 18, 19 anos, já era chefe de seção, né? Tinha uma remuneração muito adequada para essa função e numa idade baixa, né? Então, poxa vida, tem que abrir mão disso, ir para uma outra cidade e os meus pais, com toda essa dificuldade, tem que ter um comércio, aquilo, eu que tinha que sustentar o meu estudo, né? Ele me ajudou, mas marginalmente. Então, na verdade, eu que paguei meus estudos. Claro. Então, dentre as opções que eu tinha, era saio de Bauru, sigo a engenharia ou tento abraçar alguma coisa aqui. E claro que aí você busca também um posicionamento aqui e ali, e tinha que ser um curso noturno. E na investigação, o curso de economia me pareceu bastante apropriado para aquilo que eu pretendia, né? Que era trabalhar mais forte dentro das organizações. Eu entendo que o curso de economia é um curso completo que te permite fazer carreira nas empresas, ou trabalhar no governo, ou trabalhar na área de jornalismo. E eu também já tinha, assim, que eu era coordenador de grupo de jovens aqui da Catedral, e fazia palestra, já com pouco tempo comunicava, eu falei, poxa, eu quero ser professor também. Eu acho que eu já tinha tido essa experiência como monitor dentro da escola, mesmo lá no Moraes Pacheco, falei, olha, é uma carreira que me agrada, né? Então, juntaram as duas coisas, eu acabei abrindo mão do curso da eletrônica, e confesso que eu tenho pouca habilidade prática, eu me dei bem por causa da teoria, então você fazia lá a aula de eletrônica, você tinha 50% da nota vinda da teórica e 50% da prática. Eu me carregava na teórica e tirava um pouquinho ali para poder me garantir, né? Mas a identidade, a identificação do ponto de vista profissional veio com o curso de economia. Aproveitar essa trajetória de experiência sua para fazer um recorte no tempo e conversar sobre esse momento atual. O que você pensa sobre, primeiro, a relação do jovem que, quando está fazendo entrando no curso médio para poder completar esse ciclo, ainda Bauru tem formações tecnológicas, como a gente bem sabe, direcionadas ou para uma ou outra situação, o próprio CTI é fortalecido aqui, mas tem a vertentes das ETECs, enfim, FATECs. Ao invés de esperar o final do ensino médio e aí ter a dificuldade que todo jovem tem de escolher uma profissão por causa do curso superior. Então, na verdade, o que eu tenho observado com essa geração, e eu dou aula, inclusive, no primeiro ano na Faculdade de Direito e recebo muita gente com 17 e 18 anos. Da maneira com que os pais estão criando hoje os filhos, eu entendo que a escolha profissional deveria ser um pouco mais tarde. Nós estamos pressionando demais adolescentes, essa é a vertente, porque na minha geração, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente permitia que a gente trabalhasse. Isso. Hoje você tem a figura do menor aprendiz, né, até 16 anos, depois você pode ter o estagiário.
Mas esse jovem, raríssimas exceções, eles não estão preparados para esse mundo. O trabalho trouxe para nós uma maturidade muito grande. Então, quando eu cheguei para 17, 18 anos, veja que eu já tinha uma noção de escolha. Olha, eu tinha uma vertente que era seguir o curso de eletrônica, mas tinha a racionalidade. Olha, estou bem numa empresa, tenho que sair de Bauru, vou ter que bancar meus estudos, não sei se eu vou ter condição, minha família não vai conseguir pagar. E tomei a decisão de ser mais prático. Você fala, mas seu pai não participou disso? Marginalmente, não foi assim. A gente tinha muita autonomia para fazer isso. E eu não vejo nessa geração. Essa geração, ela tem uma pressão com 17, 18 anos para definir o que ele vai ser, eventualmente, o resto da vida, muito cedo. Até por forma com que nós, pais, estamos educando agora. Eu faço palestras sobre finanças pessoais e tem um capítulo que eu faço um recorte sobre filhos, como educar financeiramente os filhos. E eu até me emociono quando eu falo disso, porque há uma tendência natural de quem teve uma infância como eu tive, que foi maravilhosa, na rua e tal, mas não teve conforto absoluto. Não teve moleza. Não teve moleza. Quem tem que começar a trabalhar com 13 anos, com 14 anos de registro, é óbvio que eu dependia desse dinheiro para me sustentar e ajudar em casa. E a gente tem uma tendência agora de falar, bom, se eu passei por isso, se eu puder, meus filhos não vão passar por isso. E isso tem sido a tônica. Eu fiz recentemente aqui para o pessoal do tiro de guerra e da Polícia Militar uma palestra, estavam todos lá, e eu falei desse tema. E fiz até um levantamento ali. Falei, quantos de vocês não querem agora que seus filhos só estudem para depois trabalhar? Todos levantaram o braço. Isso quer dizer que a gente se sacrifica um pouco mais para dar isso. Só que o que na outra ponta são jovens que só estão nesse meio estudantil. Não tem aquela responsabilidade de pagar uma conta, de ir ao banco, de ter horário para cumprir, uma jornada de trabalho, ter um chefe. Então ele chega com 17, 18 anos e fala, puxa, agora eu tenho que escolher a profissão da minha resto da vida. Eu estou achando muito cedo isso. Como é que fica esse conflito, até do ponto de vista de pai? Daí você olhando para a sua geração, eu fiz uma matéria recente do dado do IBGE, tem mais de 20 milhões de jovens ligados a famílias de classe média ou não, enfim, que vão ter a primeira experiência do primeiro emprego, que como você já ainda bem comentou certamente, pulou lá para outra faixa. Porém, a inexperiência, a relação comum de a maturidade, inclusive emocional, muda muito. Como é que você vê esse horizonte, até como pai, em função das suas meninas? Olha, por um lado, eu entendo que, entrando um pouquinho mais tarde, a definição do que quer fica mais fácil. Por outro lado, caberá também ao educador, e aí ao pai, e quem é o responsável, de certa maneira, estimulando. É óbvio que nós temos que separar. Vou pegar o caso, então, específico das minhas duas filhas. A Fernanda, ela, desde os 15 anos, falou, pai, eu quero fazer medicina. Então, ela não fez cursinho, ela acabou fazendo o colegial, mas ela foi no Chuchu, foi na escola de redação, foi não sei o quê, e, para minha felicidade, ela completou 18 anos, o primeiro vestibular que ela fez, ela passou. Então, ela já está no 3º ano de medicina. A Vitória, que é a mais nova, ficou na dúvida, com 15 anos, ela não sabia se queria fazer moda, que era isso. Ela foi investigando, sabe, que é aquela coisa de um perfil, que é um perfil que é a maioria, felizmente ou infelizmente, que é, eu não sei ainda. Alguns são vocacionados pela própria família, A gente vê aqui algumas famílias em Bauru, que um é advogado, vai todo mundo, para o mundo jurídico, um é médico, vai todo mundo. Mas quando a gente tem uma criação mais eclética, com outras influências, isso acontece. Aí a Vitória chegou em determinado momento, 17, pai, olha, descobriu o que eu quero. Quero fazer gastronomia e nutrição. Olhei para fome, trabalhamos e tal. E ela está hoje acabando de manhã o curso de gastronomia e à noite já está fazendo o curso de nutrição simultaneamente. Está feliz da vida, realizada. Não quer ser nutricionista de empresa, quer montar uma clínica. Então, vejam que são 2 exemplos de jovens dessa geração. Agora, o que eu tenho percebido, eu sou diretor executivo de um grupo ligado à alimentação, nós temos 1.400 profissionais e na minha direção eu tenho lá 90 profissionais. Eu estou hoje convivendo com as várias gerações. Eu tenho muita gente da geração Y, da geração Z, e são pessoas irreverentes, porém, com 22, 23 anos, tenho tido muitas boas experiências de gente muito comprometida.
Claro que eles não querem seguir muito aquelas normas tradicionais, você tem que ter um pouco de tolerância, que vai da vestimenta, eles querem ficar com fone de ouvido, aquela coisa mais tradicional dentro das organizações, você tem que ter um nível de tolerância maior. Por outro lado, são jovens também que, uma vez que entram no mercado de trabalho, estão tendo uma pegada muito legal. Eu estou muito entusiasmado, eu estava achando que era uma geração que ia chegar agora meio ainda, sabe? Agora, é óbvio que nós temos que entender. É uma geração mais do descartável. As coisas não são muito permanentes para eles. E isso a gente tem que entender. Isso quer dizer o seguinte, da mesma maneira que ele está indo bem aqui na tua empresa, se pintar uma proposta com alguns recursos adicionais, não vai ter aquela coisa. Eu fui muito conservador, eu tive a oportunidade de sair de Bauru, fui convidado por uma empresa, aí você chegava lá, não, você já está bem instalado aqui, vinha um aumentinho e você acabava ficando, né? Essa turma arrisca mais, eu acho. Tem a ver, pode ver que o celular para eles, a duração é muito curta, até algumas amizades, infelizmente, são também descartáveis. Então eles trazem um pouco isso para o seio das organizações. Mas está me surpreendendo positivamente. Mas insisto, eu avalio que tem, nessa geração, alguns recortes. Gente que desde pequeno, quer por qualquer influência, já tem um objetivo e trilha esse caminho e se dedica muito, e os outros que são, a maioria, aguardando um momento para uma definição profissional. E alguns, eu tenho alunos da faculdade que estão no 4º ano de administração e você vê claramente que não é a praia dele. Ele não tem o comprometimento de fazer a diferença, de acabar o curso e falar, bom, agora eu vou abraçar. Não, vão levando. E aí também depende muito dos pais, né, Nelson? Porque alguns pais bancam demais, não mostram o real valor do dinheiro. Eu tenho alunos lá que chegam lá com carros melhores do que eu, né, com 22, 23 anos já bancado por alguns pais. Então isso também acontece. Mas eu estou um pouco mais otimista do que eu estava há 3, 4 anos vendo essa moçada entrar no mercado de trabalho. Café, quando se conversa sobre o universo dos jovens, da questão do imediatismo e dessas relações mais fugazes do dia a dia, há uma preocupação, em parte, das gerações mais maduras, que estão muito próximas dessas gerações, por uma série de razões, como a sua, por exemplo, do país que a gente vai encontrar daqui 15 anos. Então, vou pegar outros 2 recortes. Primeiro, se você, cidadão Café, se preocupa com esses novos vereadores, prefeitos, dessas gerações Y, Z que estão vindo e que vão gerenciar os destinos da sua nova fase. Que visão que você tem sobre isso? Olha, primeiro eu tenho uma preocupação hoje muito presente do afastamento de lideranças do seio político. Nós temos hoje, dadas todas as condições, e aqui eu não quero generalizar, aqui na Câmara mesmo eu conheço inúmeros bons políticos, são pessoas não só bem intencionadas, com caráter e tal, mas nós sabemos que hoje a média, né, de avaliação dos políticos não é da mais agradável. Então, a gente olha para os políticos e começa a sentir um certo nojo da coisa pública. Isso é muito ruim. Né? Eu tenho conversado com alguns empresários, alguns empreendedores, algumas lideranças importantes que não têm disposição alguma em entrar para o setor público. Eu falo, não, mas que sujeira, isso eu vou ter que me render. Porque passa a imagem de um sistema que não funciona adequadamente, que você tem que ceder demais. E esse ceder demais, por vezes, é um ceder além da conta, né, que chega até ultrapassar o limite dos valores que você sempre acreditou. É como se o sujeito fosse picado pela política e, a partir dali, ele passa a não ser mais aquela pessoa que você conhecia no passado. Então, isso me preocupa um pouco, né? E, além disso, agora, com esses movimentos de rua, que a gente está vendo o surgimento de uma juventude um pouco mais engajada. Né? Isso cria uma expectativa boa para o mundo futuro político. Mas eu acho que nós estamos sofrendo um hiato muito grande de ausência de liderança. E não é só no setor público. Mesmo as lideranças empresariais. Nós não temos pouca coisa de renovação. Na associação comercial, nós ficamos um tempo grande, o Cássio fez um trabalho fantástico. Depois nós entramos, houve uma renovação. Agora, até por um pacto interno, nós estamos renovando a cada 2 anos. A Patrícia Rossi acabou de receber moção de aplauso por ser a primeira mulher assumindo ali a associação, que é uma ideia de oxigenação. Mas, infelizmente, isso não acontece no todo. O meio sindical, o sindical mesmo, que se renova muito pouco. Nós temos aí, tanto no patronal como nos empregados, pessoas que transformaram a vida sindical em profissão efetiva.
Não estou dizendo que não fazem um bom trabalho, mas quando você não renova, não oxigena. Então você não cria novas lideranças. Né? Então, essa é a maior preocupação. Né? Que país é esse para os próximos anos, com essa ausência de compromisso com o lado público, de disposição de dar um pouco mais? É uma geração muito individualista, muito imediatista, pouco senso coletivo. E para você atuar, né, de vez em quando me perguntam por que você está na associação comercial? Não ganhar nada? Óbvio que a gente ganha uma projeção ou outra, mas não, alguém tem que assumir alguns papéis. Eu sou delegado do Conselho de Economia, remuneração, zero. Mas é legal representar a sua categoria, é legal você estar no debate econômico, é legal você pensar em promover algumas coisas. Então, nós estamos com uma geração hoje que essa participação coletiva está muito limitada. Então, aí você não constrói a sociedade. Então, eu até brinco com meus alunos, vocês querem se formar em 4 anos, no 5º ano ficar rico. E é uma profissão do quê? Para você mesmo? Você tem que ter uma profissão e que você contribua de alguma maneira. Eu, quando pensei a expressão descomplicando a economia, eu tive essa vontade de falar, puxa vida, o mundo econômico é muito complicado. Se eu tiver capacidade de ter uma linguagem mais próxima, em que eu pegue uma taxa Selic que aumenta e consiga mostrar por que essa taxa Selic aumentou e qual é a consequência para a vida da pessoa, eu acho que eu estou contribuindo com a sociedade. Né? Tanto que eu tenho feito palestras de finanças pessoais na periferia, em outros lugares, para ensinar as pessoas na gestão do dia a dia. Eu acho que isso é uma retribuição para quem tem. E eu não consigo ver muito nessa geração que está aí, há raríssimos casos. Então, me preocupa, sim, tanto o afastamento de lideranças e também essa gestão. E no caso específico de Bauru, acho que também nós pulamos uma geração. Né? Nós tínhamos aí a turma do Tuga e tudo mais, né? E pulamos para a turma do Rodrigo, né? Que é uma geração, não que não pudesse acontecer claro. Isso, mas não houve essa marcação de geração, né? Então nós já saímos para um outro perfil de um jovem mais irreverente, com uma vestimenta diferente e tudo mais, e talvez na próxima eleição resgate a sequência dessas gerações, não que isso tenha que ser um padrão, porque lideranças surgem independentemente da idade. Mas é preciso preparar esse ambiente e tirar um pouco essa casta de que o setor público é só mazela, só problema, para que também pessoas que tenham vontade, sejam vocacionados para a política, possam se aproximar. O outro recorte é sobre a questão da idade do país em relação à sua população economicamente ativa. Em um universo de 10 e 15 anos, você, com uma vida útil bastante efervescente no dia a dia, força da nossa melhora reconhecida de condições com 60, 70 anos, está muito bem na sociedade, só com um país, segundo os mapas, com muito menos jovens do que nós temos hoje. Que horizonte você vê sobre isso? A gente está falando um pouco de previdência ao tocar nesse assunto, que daria um programa sozinho sobre isso, mas para o recorte desta nova preocupação. Provavelmente nós vamos encontrar essa fase em uma outra condição. É verdade. Primeiro, nós éramos uma sociedade de pirâmide. Então, uma base muito grande de jovens e poucos idosos. A expectativa de vida nascer há 30 anos era 52, 53 anos. Na média, um brasileiro vivia 53 anos. Óbvio, eu ia falar, eu tinha meu avô que tinha 80 anos, na média, entre as mortes e tudo mais. Nós estamos chegando em 73 anos agora, ou seja, nós avançamos cerca de 20 anos na expectativa de vida nascer. Então, a nossa população já não é mais uma pirâmide, é uma pera. Então, você já tem uma base de jovens menor, cresceu muito a nossa geração, então dos 25, 30 até os 54, não sei qual é a sua idade, mas a minha é 54, está por ali, né? Década de 60, nós agora fazemos parte dessa gordurinha aqui. Mas ela vai cada vez mais abrir. Então, nós vamos ter... É muito previsível que vivamos 90, 95, 90, quase 100 anos. Né? Então, é óbvio que vai mudar e muda completamente o perfil da força de trabalho. Né? O próprio Estatuto da Criança e Adolescente já impôs uma série de restrições. Né? O garoto tem que trabalhar, tem que estudar, se for na idade menor, tem que ser menor aprendiz. E nós vamos permanecer um período mais longo no mercado de trabalho. Então, por isso que a questão da Previdência, por exemplo, tem que ser trabalhada, equacionada. Então, imagina alguém... Eu me aposentei no INSS por uma questão legal, mas se eu, com 54 anos, minha expectativa de vida ao nascer lá atrás de 50, eu estaria morto nesse momento. Para 73, eu tenho um gás aí de mais 20 anos. 20 anos que eu vou receber da Previdência.
Mas se eu continuar me cuidando, e estão dizendo que vão chegar a 90, eu posso chegar a 90. Então eu vou ter quase 40 anos de retribuição da Previdência. É óbvio que esse modelo não fecha, né? Sem contar que o número de ativos que hoje pagam a Previdência para sustentar um inativo caiu de 22, então nós estamos chegando em 2, alguma coisa, 2,5. Eles não têm recurso para isso. Então o país vai ter que repensar, não só do ponto de vista do mercado de trabalho, também as suas políticas públicas, né? Eu fico um pouco incomodado, e me desculpem aqui a franqueza, de considerar um idoso 60 anos de idade. Você tem que ter uma vaga própria para isso, você tem que ser... Não é isso. Essa geração daqui 3, 5 anos, não dá para você enfrentar, chegar com 60 anos, você é idoso, você tem que ter uma fila privilegiada. Eu acho que isso tem um equívoco no estado de São Paulo. Nós vamos ter que mudar isso, porque a população vai chegar lá e vai chegar com um pique, né, com força. Claro, nós estamos falando da média geral, tem um problema ou outro. Então, as políticas públicas para o idoso vão ter que mudar completamente, né? Nós temos uma política de inserção de mercado de trabalho, uma política educacional, mas nós vamos ter que ter outras decisões da área pública para abrigar esse idoso, que não vai ser um idoso acomodado, aquele idoso antigo que vai sentar aqui na Praça Rui Barbosa e ficar jogando dama, né? Ele vai estar com força de trabalho, ele, talvez reduzindo um pouco o seu vigor, mas mais forte ainda no mercado de trabalho. Eu acho que isso vai ser uma questão até de ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista da realização daqueles que chegam nessa idade. Então, muda a configuração e é evidente que os políticos, a sociedade civil organizada vai ter que começar a discutir uma mudança no comportamento e na condução disso. Por causa da sua natural capacidade de navegar dentro dos temas políticos e de natureza socioeconômica natural, eu vou fazendo recortes aqui para a gente tentar aproveitar bastante as suas experiências e transferir para quem está em casa. Um outro recorte, qual que é a sua visão sobre o que alguns pensadores e avaliadores da questão do país veem sobre o que chamam de falência do Estado? Como é que você amarra essa estrutura na sua cabeça, olhando como cidadão e como economista, sobre a nossa capacidade de superar, vou pegar um item, senão também a gente não conseguiria ter um ponto de referência, a questão da energia, nesse momento das pessoas. É correto o susto que as pessoas têm? Mas espera aí, então o meu país corre o risco de não ter capacidade de enfrentamento, de geração de emprego, riqueza, produção, porque tem menos rio, menos água, a nossa matriz é muito concentrada. Estou pegando a energia como mote. Olha, Nelson, a questão toda é que países da dimensão do Brasil precisariam, isso é estatística, é comparativa, ter um nível de investimento acima de 25% do produto interno bruto. México está nesse caminho, outros países que têm hoje uma economia abalada pelo contexto internacional, mas trilham um caminho mais seguro, investem acima de 25% do PIB. A capacidade de investimento do Estado está esgotada. Era 5,4% que o Estado investe. Os restantes 12%, 13%, que dá 18% no nível Brasil, vem da iniciativa privada. E desses 5,4%, 2,2% do PIB vem da própria Petrobras, que passa por um momento muito delicado, segurando os investimentos, ou seja, patina. Por que a variável investimento é fundamental? Porque sem investimento você não ataca as causas do desequilíbrio que o país tem. Então, quando você tem uma inflação de 9,25% ao ano, é resultado do desequilíbrio entre oferta e procura. Então, se a gente chega e fala assim, teve uma estiagem muito grande, e em função disso, por escassez de água, a irrigação foi prejudicada e nós não investimos fortemente nisso, você gera um desequilíbrio. A produção de alimentos poderá ser menor num certo setor. Na hora que esse produto chega ao mercado, em vez de ele ser vendido por R$2, ele é vendido por 3, por 4. Aconteceu com o tomate, está acontecendo com a cebola, temos inúmeros exemplos para citar. Então, quando você pega a ausência de investimento, e você projeta que o país, para que ele possa efetivamente oferecer um bem-estar à população, ele precisa ter um crescimento anual acima de 5%, esse seria o desejável, a coisa não fecha, né? Porque seria mais ou menos assim, eu tenho uma casa que tem 3 cômodos, e eu começo a crescer minha família.
E a família quer mais coisas. Eles querem um televisor, querem um computador, eu queria pôr uma piscina, eu até tenho condição para isso. Mas eu tenho uma casa limitada. Eu olho para trás, opa, eu tenho terreno. Se eu tenho terreno, legal, eu faço uma construção com o dinheiro que eu estou ganhando. Mas o que está acontecendo com o Brasil quando ele não tem investimento, é ele está nessa casa pequena e não tem o terreno para ampliar. E o que é pior, o Estado tomou uma grandeza tamanha que ele, para se instalar, ele diminui o setor privado. Vou dar um outro exemplo. Imagina que nós vamos pegar um avião que caibam 50 pessoas. O setor privado fala, vou colocar 25 pessoas. E o setor público fala, vou colocar 25 pessoas. Uma tripulação com tudo. Legal, nós levantamos voo com segurança. Num determinado momento, o Estado chega assim, como ele gasta mais do que ele arrecada, ele vai se inchando. Olha, eu precisaria pôr 30 pessoas agora no avião. Aí você fala, pô, mas eu tenho 25 pessoas do setor privado, vai dar 55%, o avião não vai subir. Se o país tivesse investimento, recurso para investimento, ou público ou privado, o que você faria? Compraria um avião maior, né? Ótimo, né? Porque não tem problema o Estado crescer, desde que eu tenha a condição também de criar ou manter a iniciativa privada no tamanho que está, ou ela também crescer. Então eu compro um avião maior. Para comprar um avião eu preciso de dinheiro para investimento. Mas o Estado fala assim, não, eu não tenho dinheiro para investimento. Nós vamos ter que entrar no avião e eu vou pôr 30 pessoas. Aí, nesse momento, ele diminui o tamanho do setor privado. Vamos pegar o caso da taxa de juros. Quando o governo opta por aumentar os juros para segurar o consumo, o que ele está dizendo? Eu estou tirando venda da empresa. Se a empresa está vendendo menos, ela está dispensando gente, porque ela não precisa de tanta gente. A margem de lucro dele está caindo. O que aconteceu com o setor privado? Encolheu. Então, quando você pega, por exemplo, o produto interno bruto para esse ano, que vai ser menos 2,2, o país encolheu. Encolheu quem? O setor privado, porque o Estado não diminuiu de tamanho, porque ele tem as suas amarras, as suas armadilhas, os direitos adquiridos, os custos fixos já estão ali, as verbas são vinculadas. Então, este Estado, do tamanho que está, da forma que vem conduzindo as contas públicas, não é um Estado que tem sobra. E aí você vai para a questão da energia. Já há estudos, eu fiz doutorado aqui no Lajeado, na energia, na agricultura, em 2007, antes disso, 2005, 2002, nós discutimos lá exatamente isso. Quanto é que a nossa matriz energética suporta de crescimento? Não passa de 2% ao ano. Não passa de 2% ao ano. Aí nós temos uma armadilha em mais de uma vertente, pressionando essa relação. Mas nós temos experiências de países que tiveram casos de estruturas parecidas e conseguiram se desvencilhar. A gente está falando do que aqui? De diminuir o tamanho do papel do Estado, dele rever o seu modelo ou outras questões juntas? Bem, eu não vou aqui dizer do Estado mínimo, mas vamos pegar a vertente neoliberal. O que foi o neoliberalismo, né, no contexto? O liberal era aquela visão clássica da economia em que o mercado seria soberano, ele ia se equilibrar. As décadas de 20, notadamente a queda da Bolsa de 29, colocou em xeque esse modelo, a mão invisível não veio, superprodução de alimento, um desemprego assustador. Vem ensinamentos econômicos dizendo, principalmente o John Keynes, olha, o Estado tem que ser mais interventor. Esse negócio da mão invisível é besteira, nós temos que ter um Estado mais presente. Quando a Inglaterra, já na década de 80, desenvolveu um modelo mais liberal, ela pensou o novo liberal. Falou, olha, na verdade, assim, nós estamos discutindo o Estado regulador de um lado e o Estado transformador de outro. Desculpa, interventor. Ou ele regula ou intervém. O modelo no Reino Unido é um modelo de regulagem. Eu deixo a economia andar, crio agências reguladoras e aquilo que for desequilíbrio eu entro. Senão, o resto não é comigo. E houve, no consenso de Washington, no final dos anos 80, um indicativo que economias como a brasileira e tantas outras deveriam seguir o modelo neoliberal. Foi aí até que a nossa Constituição foi moldada, é na Constituição a opção pela privatização, está claro lá. Você pega o capítulo da ordem econômica, ali tem o afastamento do Estado das questões econômicas. Então ele coloca claramente que o Estado só pode fazer, em outras palavras, o Estado tem que investir em questões privadas só se for de real interesse coletivo ou para a segurança nacional. Nós passamos, desculpa, a década anterior discutindo se a gente deveria ser mais interventor ou menos interventor. Aí a opção
quando o Fernando Henrique foi... O Collor já não conseguiu fazer, mas quando o Fernando Henrique entrou, a opção foi por desfazer do patrimônio. Né? Então, uma das vertentes do neoliberalismo ia... Por isso que eu busquei isso para responder a sua questão. Que Estado seria? O Estado eficiente. O que eu faço? Eu sou um Estado mais enxuto, não mínimo, vocacionado para as questões sociais. Então, me concentro muito bem na segurança, me concentro muito bem na educação, na saúde, nas vertentes, né, nos projetos sociais, políticas de compensação, de transferência de renda, e deixo para a iniciativa privada o que é inerente à iniciativa privada. Então, o que eu faço? Eu vendo todo o sistema Eletrobras, eu privatizo a parte energética, eu privatizo o transporte ferroviário, tudo que nós observamos, a telefonia e tudo mais. Com o dinheiro que eu arrecado, eu diminuo o meu endividamento, tento trazer um Estado mais próximo de uma realidade de produtividade, e aí precisaria da reforma administrativa, política, etc., que não foram feitas. E tendo o Estado mais eficiente, ele vai conseguir produzir com menos arrecadação. Passado esse tempo todo, o mundo admite que o modelo neoliberal não serve para países como o Brasil e não serviu para países semelhantes ao nosso. O Estado se desfez do patrimônio, não equacionou seu endividamento, continuou se inchando, continuou aumentando demasiadamente os gastos, e se de um lado os projetos sociais foram muito positivos e são talvez revolucionários do ponto de vista de distribuição de renda, por outro lado gerou uma sensação de bem-estar com o chapéu alheio. Modelo já que a Europa hoje paga um preço muito alto. Ou seja, você tem um limite de gastos para isso. E eu não estou dizendo que é só o programa social, é a gastança como um todo, a máquina pública. Então nós tivemos criação de municípios, nós tivemos ampliação de número de políticos em cargos, nós não tivemos o equacionamento da produtividade do Estado. Então, este é um modelo, né, que é um modelo que tem que ser trabalhado daqui para frente. O que a atual equipe econômica tenta passar para nós, fala, olha, acabou esse momento, nós não temos mais espaço para isso. Claro que o Brasil ainda foi afetado por duas crises importantes, a americana e a europeia, e prejudicou em muito aqui. Mas os nossos governantes foram incapazes de entender essa sinalização do modelo neoliberal fracassado e promover um novo modelo de ajuste em que o Estado diminuísse muito a participação dele, permitindo esses avanços. Como nós estamos nessa fase de transição, de reencontrar esse rumo com algumas dessas armadilhas estruturais, de gargalos de logística, estrutura de capacidade de suportar, a iniciativa privada querendo fazer, não faz, as crises institucionais, neste momento que a gente está gravando, eu ouvi essa pergunta na rua no dia a dia, transferi para o economista. Tem gente com medo da gente ser ou virar uma nova Grécia. É exagero? Não, eu não vejo nessa perspectiva. Porque... Ou tem alguns riscos lá que tem que na aprender? verdade, o que aconteceu na Grécia é muito parecido com o que nós estamos enfrentando aqui. Mas não foi só na Grécia, nós tivemos na Europa como um todo. Portugal não vai bem, né? Eu estive na Itália o ano passado, conversando lá, né, porque eles falam muito do brasileiro. Eu falei, mas o português de Portugal, isso está quebrado, isso está quebrado, isso está quebrado. A bola da vez são vocês, eles falavam. Eu falei, mas nós estamos com dificuldade. Ele falou, não, mas ainda há um movimento. O dólar também não estava nesse patamar. Então, na verdade, o que aconteceu na Grécia e boa parte dos países é esse bem-estar à custa de dinheiro público. Então, com 50 e poucos anos, o sujeito já recebe benefício. Para ter filho, você recebe benefício. O Estado fica pagando tudo, subsidiando tudo. Foi esse modelo que o atual governo tentou, de certa maneira, fazer, só que ele contava que não haveria essa crise mundial e se ela fosse, não afetaria tanto. Então você tem o que no Brasil? Uma capacidade de tributação muito forte, né? E uma aceitação da tributação, notadamente na produção e consumo. Nós temos a terceira carga tributária do mundo, só que nós não devolvemos em qualidade de serviço. Então o dinheiro que o governo vinha arrecadando, se a economia mantivesse crescimento, poderia adiar decisões mais importantes, mas isso não aconteceu. As crises internacionais forçaram para a manutenção de emprego, subsídios para o setor automotivo, para a linha branca, o governo perdeu a arrecadação. Então, que semelhança tem? O fato das contas estarem descontroladas. Que diferenças tem?
a Grécia não foi capaz de implementar reformas estruturais que pudesse enfrentar. O governo da Dilma demorou em admitir, mas quando trouxe essa atual equipe econômica, abandonando a anterior, e propôs um ajuste fiscal que nós podemos questionar uma ou outra decisão, mas o conceito está correto, ela está admitindo que alguma coisa, mesmo que tardiamente, tem que ser feita. O caso da Grécia chegou num limite extremo. Podemos deixar de considerar que nós temos hoje quase 400 bilhões de dólares em reservas cambiais. Quando nós enfrentamos a crise de 99 com Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos 10 bilhões de dólares só. Tivemos que ir ao Fundo Monetário Internacional. Nós fomos ao Fundo Monetário Internacional e pagamos. Nós demos calote, tivemos a moratória no governo Sarney só. Ou seja, o Brasil é bom pagador e a Grécia não fez isso. Então, o que a Grécia contribui para nós tá vendo? Se não fizer alguma coisa, vocês podem ser a Grécia no futuro, mas não somos a Grécia do presente. Na discussão desses dois estados, a gente eu estou numa encruzilhada aqui, né? Se eu vou abrindo os temas e os temas vão gerando outros programas dentro dele. Mas vou fazer esse exercício mesmo assim. Nós temos dois filhos do nosso tripé republicano, o judiciário e o legislativo, que estão pendurados nesse estado e frequentemente são criticados como estão sugando e não entendendo essa lógica. A gente está, neste momento da gravação aqui, para não perder a temporalidade do Câmara Livre, discutindo o veto lá de 50 e poucos % de salário. Tem gente que ainda não sacou essa questão cultural e está jogando contra a maré. Aí lá na ponta, por causa do Estado não ter condição de ficar pagando esses programas de renda, e também tem gente muito gritando, falando, por exemplo, que o Estado não deveria ficar alimentando o Bolsa Família, fazendo uma crítica, eu vou produzir para... Enfim, tem um conceito de fúria dentro de alguns e de disputa social em algumas estratificações sociais. É natural essa efervescência dentro da crise, de cada um entender qual a sua participação, se o Estado não faz o seu papel? É normal, sim, porque primeiro vem de uma eleição em que a vencedora teve pouca coisa acima do outro. Então você tem quase que metade da população brasileira não querendo o atual governo. Mas aceitaria com tranquilidade se a renovação do seu mandato viesse acompanhado de perspectivas positivas, de céu de brigadeiro. Então você perde uma eleição, vamos dizer, a população que votou no Aécio, principalmente nele, no segundo turno, vê alguém fazendo um modelo econômico que o Aécio tinha proposto e que talvez tivesse mais tranquilidade para praticar, que ela acaba se desdizendo em função do modelo. Os nervos ficam aflorados. Por outro lado, as redes sociais têm tido um papel hoje muito importante, né? Não há nada que se faça aqui que não sabe instantaneamente. Agora é evidente, nós trabalhamos na área de comunicação, na rádio, você no jornal, tem muita coisa leviana e muita coisa na casquinha, né? Então o sujeito, enquanto gente fala, pô, com o dinheiro da loteria podia pagar a dívida. Por que não emite dinheiro para pagar tudo isso? Resolve o problema da pobreza? Então, ainda há uma leitura muito, diria, superficial de certos momentos. Eu entendo, por exemplo, que um impacto de um aumento para 100, 50, 70, 80 milhões de pessoas para um grupo menor, é muito inferior. Mas há, e aí olhando um pouco na sua pergunta, também que tem que ter um certo olhar de entendimento, né? O judiciário, claro que tem seu papel, tem as suas defasagens, mas tem que ter uma leitura da realidade. Ora, é como se a minha família estivesse segurando a peteca em tudo e alguém da família falasse, agora eu vou viajar para a Europa. Calma aí, pô, eu estou numa dificuldade tremenda aqui. Óbvio que eu não estou dizendo que o aumento é para viagem para a Europa, estou dizendo que falta talvez aquilo que eu falei lá atrás, desse senso coletivo, de entender que o setor público pode, mas não pode tudo, né? E essa negociação tem que ser uma negociação muito racional, né? Só que também dá para entender quem se revolta, porque da mesma maneira que você está forçando um ajuste, há uma emenda no Congresso que passa de que haverá mais repasse de recursos aos partidos menores. Então essas contradições do setor público faz com que cada um de nós tenhamos um senso de individualismo e de corporativismo maior. Bom, já que é assim, eu quero a minha parte também. Por que eu vou me sacrificar?
Por que a minha categoria nesse momento? Então dá para entender esse debate, mas é evidente que a mão firme tem que vir do governo federal. Se ele não der o exemplo, se ele, no jogo político, abrir demais, você não vai chegar lá. Tanto é verdade, nós estamos gravando aqui no dia em que o governo anunciou a revisão do ajuste fiscal, para menos. Eu tenho até um artigo no Jornal da Cidade escrito, dizendo que é melhor admitir isso. Mas é óbvio que por trás da admissão vem uma leitura crítica, né? Por que não vai cumprir esse ajuste? Ah, perdi a arrecadação, mas por que não está cortando mais os gastos? Por que essa dificuldade de efetivamente enfrentar o que tem que ser enfrentado? Isso cria, naturalmente, insegurança no mercado, e aí olhando no mercado privado, é óbvio que as cobranças virão. Então, é preciso, em um determinado momento, resgatar a confiança, e a confiança virá de uma mão firme. E quando você tem mão firme em ações reais, o espírito de corpo, o corporativismo, ele passa para o segundo plano e você traz a opinião pública para você. Infelizmente, o governo federal está sem moral para fazer isso nesse momento. Tentar fazer um jogo rápido, algumas questões de você. Quando você não está com a planilha, os estudos, a questão do professor no seu cotidiano, no rádio, fazendo raciocínio sobre as relações, nas suas relações institucionais, no Conselho de Economia, na CIB, enfim. O que você gosta de fazer? Olha, eu tenho gostado muito de ficar em casa, na verdade. Eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne para culinária, né? A gente divide um pouco as tarefas. Gosto de caminhada, gosto muito de futebol, acompanho, sou São Paulino, mas gosto de assistir tudo que passa, né? Então, e leituras não do campo econômico, eu gosto da área cultural, eu vou um pouco para esse caminho. Então, estou lendo hoje o Piquet, que é uma revisão de distribuição de renda no mundo todo, chamou O Capital, né? Ganhei do Padre Herman, que é economista, estou adorando a leitura, porque ele faz um retrato da história da distribuição de renda, né? E dá um viés social muito legal. Mas é isso, é caminhada, culinária, estar um pouco com a família, gosto de sair para jantar, gosto de estar com os amigos, eu gosto muito da convivência social. Se você tivesse um lugar para construir na cidade, para algum espaço comunitário, um espaço para convivência que você não tem alguma coisa na tua cabeça que a tua cidade não te oferece? Você diz com viés mais social ou... Do ponto de vista seu, como consumidor, como alguém que... eu acho que um mercadão, assim, um lugar de um ambiente de gastronomia, de convivência. Eu acho que falta aqui em Bauru também um ponto de referência, né? Eu tive outro dia em Buenos Aires, tem um bairro lá que a moçada vai, é um misto de cultura com conversa. Eu acho que falta uma Vila Madalena aqui para nós de São Paulo. Eu acho que esse seria um lugar muito gostoso. Eu sinto falta, sabe do quê? De ter uma infraestrutura no Vitória Regia. Acho que lá não vamos fazer piquenique, rapaz. Meu sonho é fazer piquenique lá. Mas você vai lá, banheiro trancado, você fica inseguro, de juntar a família, botar ali. Eu vejo um pouco, em São Paulo até o Parque Vitória Regia, eu acho que essas áreas abertas, em que você vai não fazer nada, vai bater papo, né? Eu vejo ali na Getúlio, às vezes fechada para caminhada, é muito legal, mas é um negócio, o cara vai e sai, não, um lugar de uma convivência, mas pode ser mais ao ar livre, sabe? Você tem talvez o Vitória Regia pudesse servir muito a isso que eu tenho de percepção. Onde você se vê no seu Aristides? Na determinação, né? Meu pai, ele era muito humilde e muito trabalhador, muito batalhador, né? Então eu tenho alguns traços dele, tanto físico como comportamentais, né? Em relação àquilo que eu quero, de ter valores bem definidos, tem uma pegada boa aí que vem do seu Aristides. Que questões na tua mãe te trazem essa lembrança emocional? A minha mãe meu pai acabou tendo problemas de saúde, meu pai teve uma úlcera, depois diabetes, e a minha mãe era a que acabava dando sustento. Eu até ajudei muito nisso, porque eu retardei até meu casamento, saí de casa com 30 anos, exatamente por conta disso. Meus dois irmãos casaram, virei filho único, eles com alguma dificuldade, eu já com uma boa remuneração, acabei ficando para auxiliar e dar o tom um pouco ali. Mas minha mãe tinha uma garra, uma energia, ela quando queria alguma coisa, ela ia atrás, de perseverança.
de ambição, mas não de ganância, isso que é importante, né? De saber onde quer chegar e de querer estar bem com todo mundo, de prover. Eu tenho um pouco isso, né? Eu, mesmo sendo o filho mais novo, eu acabei com meus irmãos sendo um pouco isso, sou um pouco isso na minha casa. Então os dois têm esses traços importantes aí. O arquétipo do caçula não serve para a tua realidade ou em algum ponto serve? Teve o caçula, talvez de mais atenção dos pais, eventualmente, né? Mas como eu sou filho, meu irmão mais velho tem 10 anos de diferença, né? E casou com 20. Quer dizer, eu convivi com ele 10 anos em casa. O do meio casou com 20 também, somos 5 de diferença. Convivi 15 anos com ele em casa só. Então eu acabei sendo o filho que ficou, né? Que foi criado como caçula, mas quase como filho único, né? Você casou com que idade? Eu casei com 32. Né? Eu sou viúvo há 7 anos, né? Agora em julho completo, são 7 anos que eu fiquei viúvo e tenho 2 filhas. O que aconteceu comigo, que o lance de participar de um grupo de jovens, como coordenador e tudo mais, de trabalhar cedo, e já começar a dar aula cedo, eu tive um grau de responsabilidade muito cedo. Então eu acabei não sendo aquele filho mimadinho do caçula. Eu passei a mais contribuir na minha casa do que no contrário. A vida às vezes prega armadilhas e nem sempre a gente está mais ou menos preparado para essas armadilhas. Você tem a armadilha de fazer os 2 papéis dentro de casa com 2 meninas. Olhando para o tempo agora, como é que você respira com essa situação? A sensação é essa mesmo, porque quando eu fiquei viúvo, a menor tinha 12 e a outra tinha 13. Né? Então, todo um trabalho pela frente. E elas ficaram comigo, claro que eu tive apoio da família, dos avós e amigos, isso sem dúvida. Mas o dia a dia é teu, né? Minha filha mais nova menstruou uma semana depois do falecimento da mãe. O primeiro mês de viuvez, elas dormiam no meu quarto comigo abraçada. Né? Então você tinha um horizonte que era, de uma certa maneira, deixar claro que isso acontece e nós temos que levar a vida. Você tem que ser forte para não esmorecer na frente delas, então tinha os meus momentos de tristeza, mas chega um determinado momento que você tem que enfrentar. Eu fiquei 1 ano muito recluso, muito na minha, falei, não, eu tenho que viver, né? Tanto que logo na sequência acabei conhecendo a minha atual mulher. A gente não tem hoje uma vida conjugal normal, a gente mora em 2 casas, nós somos vizinhos, moramos próximos. Porque ela tem filhos, eu também tenho filhos, nós achamos que esse seria o melhor arranjo, em vez de juntar tudo, mas a gente se considera casados, né? Claro. Então a Tereza me ajudou muito nesse período, não diretamente na educação das crianças, mas como apoio de amizade. Né? Passada aquela primeira fase em que os filhos têm que aceitar quem está chegando, ela vinha de um divórcio, eu uma viuvez, né? Claro que tem que ter uma aceitação, mostrar claramente para os filhos que ninguém estava substituindo ninguém, eu não sou pai de ninguém, né? Sou só das minhas filhas, ela não é mãe das minhas filhas, então nós somos amigos e vamos ter um arranjo familiar diferente. Então, olhando o resultado disso tudo, vendo que as 2 estão encaminhadas do ponto de vista profissional, em faculdade, e você sabe quando a criança é do bem ou não é do bem, né? Você fala, ela é tranquila, não é tranquila. Então eu tenho essa sensação de ter cumprido um papel legal em relação a passar valores importantes de companheirismo, claro que são 2 jovens pós-adolescentes que têm os seus defeitos, têm as suas coisas, mas a gente percebe no encaminhamento que a coisa está bem alicerçada. E isso dá uma sensação muito agradável, né, de realização. Né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, você tem 2 realizações com filhos. Uma, quando você tem a certeza desse encaminhamento. E a segunda, quando tiver emancipação financeira. Eu estou esperando essa. Né? E como nós falamos, essa geração vai muito tardiamente entrar no mercado de trabalho. Pega a Fernanda, está no 3º ano de medicina, naturalmente ela vai ter a renda própria daqui a uns 4, 5 anos. Né? Então você tem que bancar o jogo até lá. Né? O Reinaldo pai, olhando para o senhor Aristides, ele é mais benevolente, um pouco mais... Mais, né? Eu até acho que a nossa geração ela é muito... Eu acho que quando a gente começou a ser mais amigo dos filhos... criou um problema. Do lado é bom porque eles batem papo com você, chamam de você, companheiro, sai, mas acho que também a gente acabou extrapolando um pouco. Meu pai era senhor, o que ele falava, né? Ele era rigoroso quando tinha que ser, era tranquilo como... Então, eu acho que eu sou um pouco mais light, apesar de exigir muito delas, de ter uma educação mais forte. Mas eu acho que a nossa geração peca por um pouco do exagero. Eu acho que a gente... provém muito, a gente tem que delegar mais. Me considero também nessa.
Então, desde um pequeno arrumar a casa, porque o tempo deles é diferente do nosso, né? Uma toalha no chão, eles vão pegar daqui meia hora. A nossa geração já não vai lá e já pega agora, né? Então eu tento mostrar um pouco isso. Mas, sem dúvida alguma, a geração do meu pai é uma geração mais rigorosa do que eu tenho sido com meus filhos. Café, fazer jornalismo é uma angústia, às vezes, de fazer recortes, e aqui dariam vários outros tantos recortes. E por causa dos recortes, agradecendo o seu bate-papo aqui conosco, sua contribuição, eu ia te perguntar se você tem algum recorte que, nesses tantos que a gente poderia comentar, enfim, que você tem vontade de fazer, o faça. Olha, Nelson, primeiro agradecer a oportunidade, eu fiquei surpreso com o viés da entrevista. Vim aqui até para falar de economia, foi muito gostoso e são coisas que às vezes você sente e comenta, mas nós tivemos aqui a oportunidade. Parabéns aí pela maneira que você conduziu a entrevista. Na verdade, eu tenho hoje uma preocupação muito grande, que é não ter um otimismo daquilo que não é verdadeiro, mas não ter um pessimismo e imaginar que tudo acabou. Então, o meu recorte hoje é bem econômico, ele tem um viés assim. O produto interno bruto brasileiro está em queda, mas ele não está em zero. As dificuldades existem, mas nós temos capacidade de superação. Então, nós temos que trabalhar com mais garra, com mais determinação. Eu acho que o brasileiro tem isso ao longo do tempo, mas a gente não pode deixar que esse ambiente contamine todos nós. O mundo não acabou e não vai acabar agora. E quanto mais a gente se acomodar, menos a gente vai conseguir resolver os problemas. Então eu tenho me debatido muito, tenho pontuado nos artigos que eu tenho escrito de que é preciso estancar a crise política. Porque se ela ficar estancada, nós vamos trabalhar na essência do problema. E quanto mais rapidamente a gente trabalhar na essência, mais rapidamente a gente vai colher. O que tem me preocupado é que a dona de casa, que está lá na ponta, que não tem nada a ver com esse rolo todo, está perdendo o seu emprego. O marido dela está perdendo o emprego, ela está tendo dificuldade. Essa classe média que ascendeu está voltando um passo atrás. Isso é terrível, é ruim. Quem nunca teve uma casa boa não sabe, mas quando tem, sente falta. E um retrocesso hoje, do ponto de vista dessa qualidade de vida que estava em curso, me parece o maior preço que tem que ser pago. Então é a hora, talvez, de um movimento pró-crescimento, um movimento pró-economia voltar a prosperar. Eu acho que é isso. Essa angústia tem tirado um pouco o sono e também essa dificuldade que os empresários estão enfrentando, né? Sem necessidade. O mercado que nós temos, poderoso que nós temos, deveria ser diferente. E um último recorte, naturalmente, nesse seio familiar. Eu acho que nós, pais, temos um papel importante em relação aos filhos, precisamos educá-los financeiramente, nós precisamos preparar esses jovens para dizer para eles, o dinheiro não nasce em árvore, chegamos até aqui com muito sacrifício e cada um vai ter que dar a sua dose, independentemente da condição social. Eu tenho visto muitos pais tolerando demais filhos, tolerando muito comportamentos birrentos, segurando demais, e isso não contribui para criar um cidadão que efetivamente faça a diferença na sociedade. Muito obrigado. Costumo repetir no Câmara Livre que gostoso de fazer jornalismo é quando você fica com uma angústia, uma ansiedade interna de ter outras tantas perguntas que você não fez. Por isso, por sorte, toda terça-feira às 19 horas, nós convidamos você que está em casa a renovar sistematicamente essa ansiedade do ponto de vista de entender o mundo ao nosso redor e tentar com isso contribuir, como no Câmara Livre toda semana, com uma reflexão de vida para que as trajetórias possam servir e dividir com você que está em casa. Até o nosso próximo programa.